aula de hoje, compartilhamento de elétrons, tá? Ele vai mostrar como acontecem as ligações químicas entre os elementos da tabela periódica. A tendência dos eletronegativos é de receber os elétrons, né? Uma ligação química. E a dos eletropositivos, infelizmente, ele vai doar. Mas esse, infelizmente, às vezes pode ser alguma coisa agradável também, certo? Porque ele pode ser benefício para os dois átomos, para que aconteça essa ligação química, certo? Então, a habilidade da aula de hoje é construir o conceito de ligação química em termos de atrações e repulsões entre elétrons e núcleos. Recapitulando, ligação iônica, né, foi falado na aula anterior sobre os íons, né? Os íons cátions e íons ânions, assunto nosso já conhecido. Os cátions positivos, eles vão... Por que positivo? Porque eles vão perder elétron. Perder o elétron, ele vai ficar com mais próton. Ficando com mais próton, ele fica positivo. Ele é o conhecido eletropositivo, tá? E o íon negativo, conhecido como ânions, são aqueles que ganham elétrons, né? Tem uma atração iônica maior a ponto de tirar o elétron do outro elemento químico, certo? Então, são os que a gente chama de eletronegativo. Ele tem a capacidade de abstrair o elétron do outro elemento químico. E essas ligações químicas, ligações iônicas, elas acontecem com altas transferências de temperaturas, tá? Seja de fusão, seja de ebulição. A mesma coisa acontece na ligação metálica. Como é que acontece a ligação iônica? Um elemento químico cede o elétron, tornando-se eletropositivo, né? E o outro elemento químico recebe elétron, tornando-se eletronegativo. Então, existe aí uma transferência de elétrons. E a ligação metálica, ela já acontece um pouco diferente, tá certo? Só que hoje a gente vai ver uma modificação. Tem um elemento químico na tabela que ele é todo especial, né? Que é aquele primeiro elemento químico lá, e ele fica separado, às vezes, da tabela, que é o hidrogênio, né? Então, a gente já vai falar daqui a pouco sobre ele, tá certo? Aqui, ó, na natureza, os átomos, eles não se encontram livres, sempre estão associados a outro átomo, como são os casos do hidrogênio, né? Acabei de falar do hidrogênio, né? Com o oxigênio, certo? Hidrogênio com oxigênio. Fórmula química da água, H2O, certo? Olha a legenda aqui, ó. Esse azul aí é a força de atração. O que é esse pretinho aqui, vermelhinho e branquinho? Então, mesma coisa. Olha a legenda, né? O verde, a bolinha verde é o elétron circulando aqui na eletrosfera. A bolinha vermelha é o próton. E a bolinha branca é o nêutron, tá certo? Então, um elemento químico chegou perto do outro, tá? Então, tem aqui, ó, os seus prótons, eles estão em repulsão. Os seus elétrons, eles também estão em repulsão. Mas, aqui, olha, tá vendo aqui? O próton de um está fazendo uma força de atração com o elétron do outro. Interpretação, análise química, tá? Análise gráfica química, para poder ver o que está acontecendo. Olha só, a setinha, né? A linha azul está saindo aqui desse próton do elemento químico do lado esquerdo e ele está forçando a atração com o elétron aqui do elemento químico da direita. Tudo bem? Beleza, deu para entender, né? Então vamos para a seguinte. Então aqui, ó, para a gente pensar. Para que os dois átomos de hidrogênio possam se ligar, então eu tenho ali dois elementos químicos iguais, hidrogênio e hidrogênio, tá? Para formar o H2. Qual força deve ser maior? De atração ou de repulsão? Né?
Tá aí o reloginho de 1 minuto, mas o nosso 1 minuto é 1 segundo. Olha só. Olha quanta coisa na resposta, tá? A força de atração deve ser maior do que a repulsão, porque senão não vai ter ligação, gente, tá? A ligação só acontece se tiver atração ali, né? Se ele conseguir prender o elemento químico perto dele, tá? Como se trata do mesmo elemento químico, as atrações entre o elétron de um átomo e o núcleo de outro átomo são de mesma magnitude, certo? Então, a atração de um átomo para o outro ela é de igual magnitude, de igual força, de igual intensidade, né? Acontece por igual a força de atração, tá? Conclui-se, segundo esse modelo, que os elétrons são igualmente compartilhados pelos dois átomos, isto é, passa a pertencer aos dois. Então, o que acontece com um elétron de um hidrogênio que está circulando na órbita dele, sozinho? Ele passa a circular na órbita do outro também, né? Então, ele é como se ele estivesse abraçando o outro núcleo do elemento hidrogênio, do segundo elemento hidrogênio, tá certo? Então, pega suas duas mãos, põe na sua frente, fecha o punho e você tem um átomo de hidrogênio do lado esquerdo, um átomo de hidrogênio do lado direito. Aí você enxerga o elétron circulando aqui no átomo da esquerda, o outro hidrogênio encosta nele aqui, o que acontece? O elétron que está circulando aqui, ó, que está circulando no hidrogênio do lado esquerdo, ele passa a circular também no hidrogênio do lado direito. E a mesma coisa acontece com o elétron do hidrogênio que está do lado direito. Ele passa a circular envolvendo o outro hidrogênio que está do lado esquerdo. Tá certo? Então, esse é o compartilhamento. Tá bom? A ligação química em que ocorre o compartilhamento é chamada de ligação covalente. Então, quando compartilha, chama-se covalente, tá? Então, tira o co do compartilha e acrescenta aqui no valente. Covalente, tá certo? E olha só, a ponte de ligação é linear. Tá vendo aqui? Um hidrogênio ligado a outro hidrogênio em linha reta. Então, a gente diz que a ligação é linear. Por quê? Porque tem ligações que a gente nomeia como angular também, tá certo? Bom, vamos lá. Eu tenho um hidrogênio, olha o hidrogênio, tá? Tem um próton, um elétron, um nêutron. Tem o cloro, ele tem 17 elétrons orbitando em torno do seu núcleo. Aqui a distribuição, 2, 8, 7. Tudo bem? Para que os átomos de hidrogênio e cloro possam se ligar e formar o HCl, como devem ser as forças de repulsão e atração? Um vai ligar ao outro. Esse HCl vai formar o ácido clorídrico, tá? Então não teve jeito, gente. Houve a ligação química, houve a formação da substância, né? E quando o hidrogênio foi lá e formou aquela sociedade com cloro, dos dois saiu um ácido, que é o ácido clorídrico, tá? Mas fica a pergunta, essa ligação foi uma ligação iônica? Foi uma ligação covalente? Tá? Aí nós vamos ver. O hidrogênio, ele tem uma especificidade, uma particularidade, uma peculiaridade, tá? Ele é bem peculiar. Ele é o único da tabela. Por isso que ele fica lá em cima também. Não é só porque ele é o primeiro, não, tá? Ele é especial. Ele pode estar em duas situações, dependendo do momento. Se ele ligar com o metal, tá? Ele vai fazer a ligação iônica, tá? Então você olha para baixo do hidrogênio, quem é que está? Ó, tô com a minha tabela aqui, ó, tá vendo? Tá? Minha tabela está aqui, então eu vou falar para vocês. Abaixo do hidrogênio eu tenho lítio, sódio, potássio, né? E pertinho dele eu tenho berílio, magnésio, cálcio, tá? E outros.
Então, se ele resolver fazer uma ligação com esses elementos, a ligação vai ser iônica, porque está ligando o metal. Tá? Agora, se ele se arriscar a ligar do outro lado da tabela, com os ametais e os semimetais, aí ele vai fazer uma ligação covalente. Tá? Então, vamos lá. Os elétrons não serão igualmente compartilhados entre os átomos. Há diferenças na magnitude de forças de atração e repulsão. Tá? Então, só voltando aqui, lembra quando liguei aqui, ó, opa, perdão, né? Hidrogênio e hidrogênio, os dois são iguais. Então, eles têm força de atração igual. Mas aqui, olha o tamanho de um, olha o tamanho do outro. Olha o cloro tem 7 elétrons rondando na sua última camada. Tá? O hidrogênio só tem 1. Então, pergunta, quem que é o eletropositivo, quem que é o eletronegativo? O cloro, professor, ele está mais para a direita da tabela, então ele vai ser eletronegativo. Se ele é eletronegativo, então a força de atração está com quem? Quem tem a força? He-Man, né? Eu tenho a força. Não, não é o He-Man, né? É o cloro, viu, gente? O cloro tem a força de atração maior que a do hidrogênio. Então é ele que vai arrastar o elétron do hidrogênio. Só que se, coitado, o hidrogênio só tem um elétron. Ele vai perder? Ele não pode perder. E na ligação iônica, ele perde. Tá? Mas como acontece isso? Então, tem que ser uma ligação covalente. Raciocínio assim. Tá? Ele vai ter que compartilhar aquele elétron dele. Certo? A atração de elétrons da ligação é maior pelo cloro do que pelo hidrogênio, fazendo com que gere um excesso de carga negativa no cloro e uma falta de hidrogênio. Chamamos de ligação polarizada. Por quê? Porque há uma atração positiva e uma atração negativa ali, ó. Tá vendo? Uma ligação polar. Mexe nos polos, fazendo com que gere um excesso de carga negativa no cloro. É claro, ele vai puxar um elétron, né? Ele vai aumentar a carga negativa dele. Então, raciocina bem sobre isso, tá bom? Olha só, tabela periódica de novo. Sentido da eletronegatividade, da esquerda para a direita. Quanto mais para a direita, mais eletronegativo. Aqui estão os ametais e não metais. Desculpa, a metal é não metal, né? O A já é negativo, certo? Então, aqui estão os semimetais e os ametais, tá? E do lado de lá, o outro, que são os metais. Bom, vamos lá então ver o que esse vídeo fala pra gente. Preste bastante atenção, né? Bem interessante, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Oi, tudo bem? Né? Quanto tempo aí? Vamos lá, compartilhando aqui. Ligação covalente é a ligação que se estabelece entre dois átomos, quando há o compartilhamento de elétrons entre eles. Este compartilhamento se dá entre dois átomos fortes, ou seja, de grande eletronegatividade. Ao serem colocados juntos, cada um dos átomos perde e recaptura um elétron do outro sucessivamente. Desta forma, um par de elétrons acaba orbitando os dois núcleos, estabelecendo a ligação covalente, resultando em uma molécula como, por exemplo, a água, que é composta pelos átomos de hidrogênio e oxigênio. O átomo de hidrogênio possui um único próton e um elétron em sua camada de valência, e precisa de mais um elétron para completar sua única camada. O átomo de oxigênio possui 8 nêutrons, 8 prótons e 8 elétrons, sendo 2 na primeira camada e 6 na camada de valência, precisando, portanto, de mais 2 para completar sua segunda camada. Quando juntos, os átomos estabelecem uma ligação covalente, compartilhando um par de elétrons. O átomo de oxigênio possui agora 7 elétrons em sua camada de valência, e precisa de mais um para atingir sua condição estável.
A estabilidade é atingida através de uma segunda ligação covalente com outro átomo de hidrogênio, formando uma molécula de água. Então, continuando aqui, ó. Estou ligando dois átomos de hidrogênio ao oxigênio. E a gente sabe que o oxigênio ele tem 8 elétrons circulando em torno do seu núcleo. Pela distribuição de elétrons, eu vou ter 2 na primeira camada e ficam 6 na segunda camada. Só que para ele se tornar estável, ele precisa de mais 2 elétrons. Tá? O que ele vai acontecer? Vai chegar um elemento químico hidrogênio aqui, ele vai associar, vai compartilhar esse elétron com ele. Aí de 6, o hidrogênio passa para 7. Só que ele precisa de mais um ainda, né? Então aí vai chegar outro átomo de hidrogênio e vai também compartilhar o elétron que ele tem, né? Ele vai compartilhar, porque ele não pode dar, tá? Aí o oxigênio que estava com 7 elétrons passa agora a ter 8 elétrons, né? E como ele vai compartilhar um elétron aqui, o hidrogênio também vai ganhar um de compartilhamento. Então ele vai ficar aqui equilibrado com 2. Tá? E aí ele vai acabar formando, né, o H2O, que é a molécula de água. Tá? Bom, num desenho mais geométrico, tá? Ele vai acabar ficando assim, ó. Tá vendo? Essa ligação aqui não é linear. Tá? É uma ligação angular. A geometria dele, ele forma essa angulação aqui. Tá? Interessante que da química a gente pula para a matemática, da matemática a gente pula para a física, e a química, a física, a matemática anda de mão dada. Né? Então, veja essas setas aqui, ó, vermelha, né? Elas são as resultantes, são forças, tá? Interagindo aqui, ó. Tá? Então, eu tenho uma força nesse sentido, uma força nesse sentido. Juntando as duas forças, eu tenho a força resultante, que é essa vertical aqui. Tá? Então, a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio, ela vai se dar dessa forma aqui, ó, na forma geométrica angular. Tá certo? E o ângulo aqui, depois de muitos estudos e pesquisas, eles viram que é de 104 graus. Tá certo? Então, olha lá, a fórmula do gás carbônico mudou, né? Voltando aqui um pouquinho. Então, como que fica a fórmula estrutural, né, da molécula de água? Ela fica na forma angular aqui, ó, tá vendo? E quando eu liguei, fiz a ponte de hidrogênio lá, hidrogênio com hidrogênio, como é que era a fórmula estrutural? Ah, sabe, era linear, né? Porque ficou um do lado do outro, tá? Então, a gente vai passar a observar esse detalhe também. Não só o aspecto de como se deu a ligação, qual é a substância, mas agora a gente vai passar a observar também a formação da sua aparência estrutural, que a gente chama de fórmula estrutural, tá certo? Então, aqui, ó, a fórmula do gás carbônico contém 2 átomos de oxigênio e de carbono. Indica a alternativa que apresenta a sua fórmula estrutural, né? Lembre-se que no exemplo anterior, no lugar do carbono aqui, estava o hidrogênio, tá? E o hidrogênio, ele tem superpoderes, né? Ele é especial, diferente de todos, com suas características, tá bom? Olha só, para quem pensou que era do mesmo jeito, aconteceu diferente, tá? Aqui, interessante, né? Eu precisava passar um outro vídeo para vocês poderem enxergar, tá? Aqui não tem elétrons livres circulando no carbono, tá? Aqui eu tenho uma distribuição de igual para igual, tá? Quer ver? Olha, aqui embaixo, vocês estão vendo elétrons aqui, né, no desenho? Quantos elétrons tem na última camada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Do oxigênio. Né? E do carbono? Quanto você está vendo aqui? 1, 2, 3, 4. Agora eu pergunto, quem que está no meio? É o oxigênio ou é o carbono?
O carbono está no meio, gente. Então, ele tem 2 elétrons aqui, ó, do lado esquerdo. Estou passando a seta lá na forma estrutural, tá? Ele tem 2 elétrons aqui do lado esquerdo e 2 elétrons do lado direito. Ele não tem nenhum elétron aqui em cima e nem aqui embaixo. Então, a força de atração, ela se distribui por igual. Por isso que está em linha, né? É linear, é plano, certo? Então, tem que observar. Na ligação anterior ali, o que aconteceu? Eu tinha elétrons livres, estou de novo aqui na forma estrutural, olha lá o meu cursor, tá? Ele tinha elétrons livres aqui em cima. Então, a distribuição, ela acontecia na forma angular, tá? Por isso que era daquele jeito lá, né? Em V, de cabeça para baixo. Agora aqui não. Como ele não tem elétrons livres circulando aqui em cima, tá? Ele vai distribuir para a direita e para a esquerda. Aí a gente vai acostumar isso aí com o tempo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, indique as alternativas ou a alternativa que possui ligação covalente, tá? Então, para quem está com a tabela periódica aí, olha só que interessante, né? Quem está com a tabela periódica vai ver que esse lítio e esse hidrogênio, eles estão na mesma coluna. A ligação aqui é iônica, tá? E a gente já viu lá atrás também que o cloreto de sódio é uma ligação iônica. Aqui tem transferência de elétrons, né? Não é compartilhamento. Ele transfere um elétron para o outro mesmo, tá? Então, se aqui é iônica, onde é que está a covalente? Naquela que a gente acabou de ver, né? No ácido clorídrico aqui, ó, hidrogênio com cloro, tá? Bom, a resposta está logo a seguir ali. Então, aqui, né, o hidrogênio, ele está ligando com o cloro, tá? O hidrogênio ligando com a metal, certo? Bom, eu já disse que o hidrogênio, ele não está em nenhuma família da tabela periódica, né? Seja dos metais ou dos ametais. Ele é como se fosse um estranho no ninho dos átomos, né? E depende da ligação com quem ele realiza, pois se ele se liga com um ametal, hidrogênio e um elemento ametal, a ligação vai ser covalente. Se o hidrogênio se ligar a um metal, a ligação vai ser iônica, né? Então, se o hidrogênio se liga aos grupos aqui, né, que são eletropositivo aqui na coluna dos metais, tá? Então, ele vai ser uma ligação iônica. Agora, o hidrogênio, portanto, ele não é nem metal, nem ametal, porque ele possui características próprias, tá? Características únicas, diferentes dos demais átomos da tabela periódica, correto? Lítio, metal e hidrogênio. O hidrogênio até fica separado, né? Certo? A ligação iônica. Cloreto de sódio, metal e ametal, aqui também, ó, né? Ó, sódio aqui, ligando lá com o outro, tá? Só o hidrogênio, quando ele liga com o outro do outro lado, que ele é considerado covalente. Mas qualquer outro elemento aqui, ó, sódio com cloro. O sódio é eletropositivo e o cloro é eletronegativo. Então aqui vai ser uma ligação iônica, tá? Então, se esses dois são iônicos, o outro só pode ser ligação metálica covalente, tá? Bom, o que nós vimos hoje? Ligação química, eletronegatividade, ligação covalente, geometria, né? A fórmula estrutural, tá? É linear ou é angular? E a questão da polaridade, né? Transferência de elétrons. Muito bem.